Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas já pensou. Já se passaram anos e ainda dói como se fosse ontem. Respire. Se isso acontece com você, não é fraqueza, mas também não é por acaso. Existem pessoas que atravessam o luto e, com o tempo, a dor se transforma. E existem outras que sentem como se estivessem presas no mesmo dia, como se algo não tivesse avançado, como se o coração tivesse congelado no momento da perda. E a pergunta começa a surgir: por que eu não consigo sair disso? Nada aqui é para te culpar, é para esclarecer. Porque existe um motivo emocional muito específico que pode manter alguém preso no luto por anos, mesmo querendo melhorar. E quase ninguém fala sobre ele. Permaneça comigo, porque entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria dor. Alma querida, neste momento, silenciamos o coração e aquietamos a mente. Pedimos licença aos benfeitores espirituais, aos mentores que nos acompanham e a todos os amigos da luz que trabalham em favor do bem junto conosco. Que esta mensagem não seja apenas palavras, mas um bálsamo para as almas cansadas, um lembrete para os corações aflitos e uma luz suave para aqueles que caminham na escuridão. Que possamos ser instrumentos fiéis, dizendo apenas o que precisa ser dito, da forma que precisa ser dita, para quem precisa ouvir. Que assim seja. Quando a dor não se transforma. Na visão espírita, compreende-se que o luto é um processo de adaptação à ausência física. Ele começa como choque, depois vira dor intensa, e então gradualmente deveria começar a se transformar em saudade serena. Mas quando essa transformação é interrompida, algo fica suspenso. Não é que a pessoa não queira melhorar, é que existe algo interno impedindo a evolução emocional. E muitas vezes esse algo é invisível. Existe uma diferença profunda entre sofrer pela perda e ficar emocionalmente preso ao momento da perda. Algumas pessoas seguem vivendo externamente. Trabalham, conversam, sorriem às vezes, mas por dentro continuam presas ao dia em que tudo mudou, como se o tempo tivesse avançado, mas o coração não. Isso não é drama, é bloqueio emocional. E bloqueios não se resolvem apenas com o passar dos anos. Eles precisam ser compreendidos. Talvez você esteja se perguntando agora: então eu estou bloqueado? Não necessariamente, mas pode existir algo que ainda não foi permitido dentro de você. E é exatamente sobre isso que vamos falar. Porque na maioria das vezes, o que mantém alguém preso no luto não é a intensidade do amor. É a forma como esse amor foi interrompido. Se você sente que essa mensagem já começou a explicar algo que você vive há muito tempo, considere permanecer aqui. Inscrever-se neste canal não é apenas acompanhar vídeos. É criar um espaço contínuo onde sua dor é tratada com respeito, sem pressa e sem julgamento. Aqui, nós falamos sobre o que ninguém explica com clareza. E às vezes, entender é o primeiro passo para destravar. No próximo bloco, vamos aprofundar algo essencial. O que realmente acontece quando o luto não consegue evoluir? E qual é o mecanismo emocional que mantém algumas pessoas presas por anos, mesmo desejando libertação? Respire. Isso não é sobre culpa. É sobre consciência. E consciência começa a abrir portas internas que estavam fechadas há muito tempo. Quando o momento da perda fica congelado, existe algo que quase ninguém percebe. O luto não prende a pessoa apenas pela ausência. Ele prende pela forma como a ausência aconteceu. Algumas perdas chegam com despedida. Outras chegam como ruptura brusca, sem aviso, sem preparo, sem última conversa. E quando não há fechamento emocional, o coração não entende que precisa avançar. Ele fica tentando voltar, tentando refazer, tentando imaginar outro final. Preste atenção nisso. Existe uma diferença entre sentir saudade e tentar corrigir mentalmente o que já aconteceu. Muitas pessoas revivem o momento da perda inúmeras vezes. E se eu tivesse dito algo diferente? E se eu tivesse percebido antes? E se eu tivesse feito mais? Esses pensamentos parecem amor, mas muitas vezes são culpa disfarçada. E culpa é uma âncora emocional muito forte. Ela mantém o coração preso ao instante da partida. Na visão espírita, compreende-se que cada espírito segue seu caminho conforme seu processo evolutivo. Mas quem fica pode permanecer ligado não pelo amor, e sim pela culpa. E culpa não transforma, ela paralisa. Enquanto o amor amadurece, a culpa repete, e repetição prolonga. Talvez você esteja começando a perceber algo agora.
Não é que a dor não diminuiu, é que ela se misturou com algo mais pesado. Perguntas sem resposta, cenas não resolvidas, palavras não ditas. Quando o coração acredita que precisa resolver algo que já passou, ele não permite que o tempo avance emocionalmente. Ele fica tentando consertar o que já está encerrado no plano físico. Existe um ponto muito delicado aqui. Algumas pessoas ficam presas no luto porque sentem que, se avançarem, estarão deixando algo inacabado para trás. Mas avançar não apaga o que ficou pendente. Avançar é reconhecer que nem tudo na vida tem resposta completa. E essa aceitação é difícil, porque a mente quer explicação. Mas o coração precisa de permissão. Outro fator silencioso é a idealização. Quando alguém parte, a memória tende a se tornar absoluta. Sem falhas, sem conflitos, sem nuances. Isso cria uma imagem emocional tão intensa que o presente nunca parece suficiente. E quando o presente nunca é suficiente, a pessoa se prende ao passado. Não porque quer viver lá, mas porque lá ainda sente conexão. Agora perceba algo importante. Ficar preso no luto por anos não significa que a pessoa ama mais. Significa que existe algo emocional que ainda não foi acolhido ou compreendido. E isso não se resolve apenas esperando. Precisa ser olhado. Com coragem. Com honestidade, com gentileza. No próximo bloco, vamos falar sobre algo ainda mais profundo. Existe um tipo de medo que mantém o luto congelado por muito tempo. Um medo que quase ninguém admite. E quando ele é reconhecido, algo começa a se mover. Respire. Você não está quebrado. Talvez esteja apenas segurando algo que já poderia ser transformado. O medo que quase ninguém admite. Existe um medo muito silencioso por trás do luto prolongado. E ele raramente é confessado. O medo de seguir em frente e descobrir que ainda é possível ser feliz. Parece estranho, mas pense comigo. Se depois de anos você começar a sentir leveza, o que isso significa sobre todo o sofrimento anterior? O coração interpreta como traição. Como se dissesse, se eu consigo viver sem essa dor constante, então talvez eu não amasse tanto. E essa conclusão é profundamente injusta, mas ela mantém a pessoa presa. Existe outro medo ainda mais delicado, o medo de perder a última ligação com quem partiu. Enquanto a dor é intensa, ela dá a sensação de presença. Ela mantém a pessoa emocionalmente próxima. Mas quando a dor começa a se transformar, surge o pensamento: e se eu me afastar? Na visão espiritual, o vínculo não depende da dor, mas o coração ferido ainda não confia nisso. Ele acredita que sofrimento é conexão, e conexão não pode ser abandonada. Então ele mantém o sofrimento. Há também o medo do vazio. Quando a perda foi muito grande, a dor ocupa todos os espaços. Ela organiza o dia, define o humor, dá identidade. Quando essa dor começa a diminuir, surge uma pergunta silenciosa: quem eu sou agora? Sem a dor constante, a pessoa precisa reconstruir identidade. E reconstruir dá medo, porque significa aceitar que a vida continua. E aceitar que a vida continua pode parecer desrespeito. Na visão espírita, compreende-se que o amor não termina com a morte. Ele se transforma. Mas transformação exige soltar a forma antiga. E soltar a forma antiga não é esquecer. É amadurecer o vínculo. Chico Xavier explicava com muito cuidado que nenhum espírito que ama deseja ver quem ficou aprisionado ao sofrimento permanente. O amor verdadeiro quer crescimento. Mas o medo ainda diz: se eu crescer, estou deixando para trás. Existe ainda um fator muito profundo. Algumas pessoas ficam presas no luto porque nunca se permitiram sentir completamente a dor no início. Reprimiram, engoliram. Foram fortes demais. E a dor que não foi sentida no tempo certo volta depois. Mais silenciosa, mais interna, mais duradoura. Isso também prolonga. Porque o que não foi atravessado fica pendente. Talvez agora você esteja percebendo que o luto prolongado não é falta de amor. É excesso de medo. Medo de esquecer. Medo de melhorar. Medo de perder conexão. Medo de reconstruir identidade. E medo paralisa. Mas medo pode ser acolhido. E quando é acolhido, ele começa a perder força. No próximo bloco, vamos entrar na parte mais libertadora dessa jornada. Como começar a destravar o luto sem sentir culpa? Como permitir que a dor evolua sem sentir que está traindo ninguém? Existe um caminho. E ele começa com uma decisão silenciosa. Vamos continuar.
Como começar a se libertar sem trair o amor. Se você percebeu que existe medo por trás da sua dor, isso já é um começo. Porque o que mantém o luto congelado não é apenas a saudade, é a resistência à mudança da saudade. Existe uma decisão muito silenciosa que precisa acontecer. Não é uma decisão externa, é interna. A decisão de permitir que o amor mude de forma. Enquanto você tenta manter o amor exatamente como era, com a mesma intensidade da dor do primeiro dia, o coração não evolui. Mas o amor não foi feito para ficar congelado. Ele foi feito para amadurecer. Talvez o primeiro passo não seja superar. Talvez seja apenas parar de lutar contra qualquer sinal de leveza. Quando surgir um momento em que você não pensa na perda por algumas horas, não se culpe. Quando surgir um dia um pouco mais estável, não interprete como esquecimento. Quando uma memória vier acompanhada de um sorriso em vez de desespero, permita. Porque permitir não é abandonar, é reorganizar. Na visão espiritual, o vínculo verdadeiro não depende da dor constante. Ele se sustenta pela qualidade do amor vivido. E o amor vivido não desaparece porque a intensidade do sofrimento diminuiu. Ele apenas deixa de ser ferida aberta e passa a ser presença interior. E presença interior é mais estável do que dor. Existe um exercício simples, mas profundo. Em vez de perguntar, por que eu ainda sofro? Pergunte, o que eu ainda não me permiti sentir ou soltar? Às vezes não é a perda que está prendendo, é a culpa. Às vezes não é a saudade, é o medo de reconstruir. Às vezes não é o amor, é a resistência à transformação. Quando você começa a fazer perguntas mais honestas, algo começa a se mover. Outro ponto essencial. Libertar-se do luto prolongado não significa esquecer datas. Não significa parar de lembrar. Não significa deixar de sentir saudade. Significa permitir que a vida volte a ocupar espaço. E ocupar espaço não diminui o passado, apenas amplia o presente. Talvez você precise ouvir isso claramente. Você não está traindo ninguém ao melhorar. Você não está apagando ninguém ao crescer. Você não está diminuindo o amor ao reconstruir sua identidade. Você está amadurecendo emocionalmente. E amadurecer não é deslealdade, é evolução. No próximo bloco, vamos fechar essa reflexão entendendo algo essencial. Como saber se você está começando a se libertar do luto? E quais são os sinais sutis de que a dor está finalmente se transformando? Porque quando você reconhece esses sinais, a culpa começa a perder força e a liberdade começa a aparecer. Os sinais de que a dor está começando a se transformar. Existe algo muito importante que quase ninguém percebe. A libertação do luto não acontece de forma grandiosa. Ela começa em detalhes, pequenos sinais, quase imperceptíveis. E muitas vezes, quando eles aparecem, a pessoa sente culpa, em vez de alívio. Um dos primeiros sinais é este. Você consegue lembrar, sem desmoronar imediatamente. Ainda dói, mas não paralisa. Outro sinal. Você passa algumas horas sem pensar na perda, e só depois percebe. E quando percebe, sente um leve susto. Como eu consegui ficar sem pensar nisso? Mas isso não é esquecimento. É reorganização emocional. Há também um momento em que a memória começa a trazer gratidão junto com a saudade. Você lembra de algo vivido e sente carinho. Não apenas dor. Isso é transformação. Mas muitas pessoas nesse ponto se assustam, porque a dor intensa se tornou familiar. E o familiar parece seguro, mesmo que machuque. Outro sinal sutil é quando você começa a fazer planos novamente. Pequenos planos, nada grandioso, mas existe um fio de futuro. E esse fio é vida voltando a ocupar espaço. Não é desrespeito, é continuidade. Na visão espiritual, o amor amadurecido não prende, ele sustenta. Quando o luto começa a se transformar, o vínculo não enfraquece, ele se estabiliza. Você não sente mais desespero. Sente presença interior. Não sente ruptura constante. Sente conexão mais silenciosa. E conexão silenciosa é mais profunda do que dor constante. Existe também um sinal muito importante. Você começa a falar da pessoa sem precisar provar o quanto sofreu. Você fala com naturalidade, com respeito, com carinho, sem precisar demonstrar intensidade para validar o amor. Isso significa que o vínculo saiu do campo da ferida e entrou no campo da identidade integrada. A história agora faz parte de você, mas não define você. Talvez você ainda não esteja nesse ponto. E tudo bem.
Cada alma tem seu tempo, mas se algum desses sinais já apareceu, mesmo que por segundos, não o rejeite, não o sufoque, não o interprete como traição, interprete como amadurecimento. Ficar preso no luto por anos não significa que você ama mais, significa que havia algo que precisava ser compreendido. Agora que você começou a compreender, algo começa a se mover, e movimento é vida. Guarde isso com cuidado. Você não precisa carregar a dor para manter o amor vivo. O amor já está gravado na sua história. Ele já moldou quem você é. Ele não depende da intensidade do sofrimento para continuar existindo. Quando a dor começa a se transformar, isso não é abandono, é libertação emocional. E libertação não significa esquecer, significa aprender a amar de uma forma mais ampla. Se hoje você percebeu que talvez não esteja preso, mas apenas com medo de soltar, isso já é um passo imenso. A travessia não termina aqui, mas agora você sabe que existe um caminho, e ele começa dentro de você. Existe um ponto ainda mais delicado que quase ninguém tem coragem de admitir. Às vezes a dor vira zona de conforto, não porque é agradável, mas porque é conhecida. Depois de anos convivendo com o luto, o sofrimento passa a ser parte da rotina emocional. Ele organiza os pensamentos, ele justifica o cansaço, ele explica o silêncio, ele dá identidade. E quando algo começa a mudar, surge um desconforto estranho. Se eu não sou mais a pessoa que sofreu tanto, quem eu sou? Essa pergunta assusta, porque reconstruir identidade exige soltar a versão antiga de si mesmo. Mesmo que essa versão esteja ligada à dor, há pessoas que não permanecem presas apenas à ausência de alguém. Elas permanecem presas à versão de si mesmas que nasceu naquele dia. A versão que perdeu. A versão que sofreu. A versão que foi quebrada. Mas você não é apenas o dia da perda. Você é tudo o que existiu antes. E tudo o que ainda pode existir depois. Quando a dor vira identidade, qualquer melhora parece ameaça. Porque melhorar significa mudar. E mudar parece deixar algo para trás. Mas não é a pessoa que você deixa para trás. É a fase mais aguda da ferida. Existe também algo muito silencioso. Quando alguém sofre por muitos anos, o mundo passa a reconhecê-la por isso. As pessoas dizem, ela sofreu muito. Ele nunca superou. E isso cria uma narrativa externa. Sem perceber, a pessoa começa a sustentar essa narrativa. Porque sair dela exige enfrentar o olhar dos outros. E enfrentar o olhar dos outros exige força. Mas viver não pode ser condicionado à expectativa alheia. Seu processo não pertence ao julgamento externo. Ele pertence ao seu coração. Talvez o luto tenha sido tão profundo que você não saiba mais quem é sem ele. Mas isso não significa que você precise continuar preso. Significa apenas que é hora de reconstruir. Reconstruir não é apagar, é integrar. É permitir que o amor vivido se torne parte da sua estrutura. E não a única parte. Se algo aqui tocou uma verdade difícil dentro de você, não se assuste. Reconhecer que a dor virou identidade não é fraqueza. É maturidade emocional. E maturidade não diminui o amor. Ela o amplia. Agora sim, estamos prontos para fechar essa jornada com uma compreensão ainda mais profunda. Quando o coração não confia na vida de novo, existe um aspecto do luto prolongado que é raramente discutido. E ele não tem a ver apenas com saudade. Tem a ver com confiança. Depois de uma perda profunda, algo dentro da pessoa quebra. Não é apenas o vínculo com quem partiu. É a confiança na estabilidade da vida. Antes da perda, existia uma sensação invisível de continuidade. O amanhã parecia garantido. As pessoas pareciam permanentes. Os planos pareciam sólidos. Mas quando a morte atravessa a história, ela não leva apenas alguém. Ela leva a sensação de segurança. E quando a segurança se rompe, o coração entra em estado de alerta. Silencioso, constante, profundo. Muitas pessoas que permanecem presas no luto por anos não estão presas apenas à pessoa que partiu. Estão presas ao medo de confiar na vida novamente. Porque confiar novamente significa aceitar que algo pode ser perdido outra vez. E o coração pensa, eu não sobreviveria a isso de novo. Então ele escolhe uma estratégia inconsciente. Não se envolver tanto, não se alegrar tanto, não planejar tanto, não se entregar tanto. E isso mantém a dor ativa, porque a dor parece proteger. Ela diz, se eu continuar sofrendo, estarei preparado. Mas sofrimento constante não prepara.
Ele apenas desgasta. Há pessoas que não conseguem reconstruir a própria vida porque sentem que, se forem felizes novamente, estarão vulneráveis novamente. E vulnerabilidade assusta, principalmente quando a perda foi traumática, principalmente quando foi inesperada, principalmente quando foi injusta aos olhos do coração. Na visão espiritual, compreende-se que a vida não é feita apenas de permanências. Ela é feita de encontros e desencontros necessários para o amadurecimento da alma. Mas essa compreensão não apaga o medo humano. E o medo humano precisa ser acolhido, não negado, não forçado, acolhido. Talvez você nunca tenha pensado nisso dessa forma. Talvez você acreditasse que ainda sofre apenas porque ama. Mas talvez exista uma camada mais profunda. Talvez você esteja sofrendo porque perdeu a confiança na continuidade da vida. E sem confiança, o coração se fecha. Ele reduz expectativas, ele evita envolvimento, ele evita esperança. Porque a esperança dói quando é interrompida. Mas viver sem esperança também dói, só que de forma mais silenciosa, mais longa, mais arrastada. Existe também algo muito delicado. Quando alguém sofre por muito tempo, começa a sentir que já investiu emocionalmente demais naquela dor para simplesmente soltá-la. É como se dissesse: depois de tudo que sofri, como posso simplesmente seguir? Mas seguir não invalida o sofrimento vivido. Seguir honra o fato de que você sobreviveu a ele. Sobreviver não diminui a importância da perda, revela a força que você não sabia que tinha. Outra camada importante do luto prolongado é a sensação de que ninguém realmente entende. No início, as pessoas oferecem apoio. Depois de alguns meses, a vida dos outros continua. E quem ficou sofre em silêncio. Essa solidão emocional aprofunda o congelamento, porque o coração passa a acreditar que precisa lidar sozinho com algo imenso. E lidar sozinho cansa. Cansa tanto que às vezes a pessoa para de tentar melhorar. Não por desistência, mas por exaustão. E exaustão emocional prolongada também mantém o luto ativo. Existe ainda um medo mais profundo. O medo de que, se a dor diminuir, o mundo siga como se aquela pessoa nunca tivesse existido. E isso é insuportável para quem amou intensamente. Mas a existência de alguém não depende da intensidade da sua dor. Ela depende da história vivida. E a história vivida já está gravada no tempo. Você não precisa sofrer eternamente para provar que aquela vida importou. Ela já importou. Ela já transformou você. Ela já deixou marcas invisíveis na sua forma de amar. Na visão espírita, o amor verdadeiro não se rompe com a morte. Ele continua em outro plano de existência. Mas a continuidade do vínculo não depende da sua dor constante. Depende da qualidade da sua vibração. Quando a dor é desesperada, ela prende. Quando a saudade é serena, ela harmoniza. Isso não significa que você precisa estar sereno agora. Significa que existe um caminho possível. E esse caminho começa quando você permite confiar novamente. Confiar que pode amar sem perder completamente. Confiar que pode construir sem que tudo seja destruído. Confiar que a vida, apesar de frágil, ainda é digna de ser vivida. Talvez o que esteja mantendo você preso não seja apenas a perda. Seja o medo de viver plenamente outra vez. E reconhecer isso não é vergonha. É maturidade emocional. Porque agora você pode escolher diferente. Você pode escolher abrir pequenas brechas, pequenos gestos de vida, pequenos planos, pequenas alegrias. Não para substituir ninguém, mas para continuar existindo com dignidade. Ficar preso no luto por anos não significa que você está destinado a permanecer ali. Significa apenas que há camadas que ainda precisavam ser compreendidas. E cada camada que você reconhece, perde força. A dor que é compreendida começa a se transformar. O medo que é nomeado começa a diminuir. E o coração que entende o próprio processo começa lentamente a confiar novamente. Talvez não de uma vez. Talvez não completamente. Mas o suficiente para dar um passo. E às vezes um único passo já muda a direção de anos. Você não está atrasado. Você está aprendendo. E aprender a confiar na vida depois de uma grande perda é um dos aprendizados mais profundos da alma. E você é capaz, mesmo que ainda não perceba totalmente. Existe algo que talvez você precise ouvir para encerrar essa reflexão. Ficar preso no luto por anos não significa que você falhou. Significa que havia algo dentro de você pedindo compreensão. E quando a dor não é compreendida, ela se repete. Mas quando ela é iluminada com consciência, ela começa a se transformar. Talvez você tenha passado muito tempo acreditando que precisava ser forte,
ou que precisava sofrer para honrar, ou que precisava manter a intensidade da dor para provar o tamanho do amor. Mas o amor verdadeiro não exige prisão emocional. Ele pede crescimento. Ele pede maturidade. Ele pede continuidade. Se algo dentro de você começou a se mover hoje, mesmo que seja pequeno, não ignore. Às vezes, a libertação começa como um sussurro, uma percepção nova, uma frase que encaixa, uma culpa que perde força. E quando a culpa perde força, o coração começa a respirar. Você não está atrasado. Você não está errado. Você não ama menos porque quer melhorar. Você apenas está aprendendo que o vínculo não depende do sofrimento constante. Ele depende da verdade do que foi vivido. E isso permanece. Se este conteúdo trouxe clareza, acolhimento ou algum alívio silencioso, inscreva-se no canal. Não é apenas para acompanhar vídeos. É para manter um espaço contínuo onde o luto é tratado com respeito, espiritualidade e profundidade emocional. Aqui você não é apressado. Aqui você não é julgado. Aqui você pode atravessar no seu tempo. E às vezes, continuar ouvindo a mensagem certa no momento certo é o que impede o coração de voltar a se fechar. No próximo vídeo, vamos falar sobre algo que também prende muitas pessoas sem que percebam. Quando o medo de esquecer se torna mais forte do que o desejo de viver. Porque entender isso pode libertar ainda mais. Respire. O amor não terminou. Ele está aprendendo uma nova forma de existir dentro de você.